Olá, eu sou o missionário Marco Antônio Ripari e quero dividir com você uma porção da palavra escrita de Deus. Falar com você hoje sobre princípio do também, ou seja, desejo de servir. Não sei se você já notou o quanto é prazeroso, o quanto é alegre falar com pessoas que têm o desejo de servir, pessoas com disponibilidade de servir. Muitas vezes são coisinhas muito simples. Por exemplo, você vai no posto de gasolina e aquele frentista diz a você, enquanto está colocando combustível, quer que passe uma aguinha no vidro de trás, no vidro da frente, quer que completa a água. São gentilezas simples. Por exemplo, o mercado, muitas vezes é difícil abrir aquelas sacolinhas que ficam grudadas, você faz assim, não abre, mas a menina do caixa já deixa várias sacolinhas abertas. Isso é uma forma gentil de servir a pessoa. Uma vez eu fui pegar ovos ali no mercado e o repositor, ele pegou, me permita, a bandeja que eu ia levar, ele foi virando um por um para ver se não tinha nenhum quebrado. Então, esse desejo de servir, nós encontramos em vários lugares. Às vezes na igreja você está lendo a Bíblia, a pessoa do lado está sem Bíblia porque esqueceu, você inclina para que ela leia a Bíblia com você também. Você está entendendo ou não? Eu digo assim, são coisas que nós podemos fazer, ajudar um amigo ficando com seus filhos, para ele ir assistir um filme com a esposa. E essa é uma gentileza que muitas vezes não nos custa nada fazer. É uma coisa simples. Quando você pega a Bíblia, você vê algo tremendo nesse sentido. Pelo menos eu acho assim fantástico, que é o caso de Noemi. Não sei se você lembra, Noemi, ela perdeu o marido e também os 2 filhos. Aí ela ficou com as 2 noras, que seria a Ruth e a Orfa. E ela liberou as 2. Olha, agora vocês seguem o seu caminho, né? Vão fazer o que vocês têm que fazer, ou sonham fazer. E Orfa, ela foi para a casa dos pais, em Moabe, terra da maldição. Então Orfa preferiu voltar para a casa dos pais. Ruth, ela seguiu Noemi. Por quê? Porque ela voltou para a casa do pão em Belém junto com Noemi. Quando Noemi estava voltando para a casa do pão que fica em Belém, Ruth falou assim: onde você for, eu vou também. Agora, onde você dormir, eu dormirei também. O teu povo será o meu povo também, e o seu Deus será o meu Deus. Olha que coisa linda. É um gesto de amor que não é demonstrado somente com palavras, mas com atitude. E Ruth, como nós sabemos, casou-se com um parente de Noemi, chamado Boaz, e de Ruth gerou um filho chamado Obed. Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, de Davi gerou Salomão, Salomão gerou Roboão, Roboão Abias, Abias Asa e Asa Josafá. Essa é a genealogia de Jesus. Então, você vê que Ruth poderia seguir um outro caminho, mas ela preferiu estar com Noemi, servir Noemi, estar junto com ela, acompanhá-la, e ela acabou sendo muito abençoada com essa atitude dela. Contrário, meu irmão e minha irmã, você que me ouve, contrário a tudo isso, há pessoas que dizem que não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Há pessoas que dizem não para tudo, até mesmo para a vida. Ela diz não, ela desiste facilmente. Então, antes de você pedir alguma coisa para certas pessoas, será que você poderia me fazer? Ela já diz não. Você está entendendo? Ela diz não para tudo. Já passou pela tua cabeça que muitas vezes a gente nem percebe e a gente faz um bolo. Esse bolo não ficou bom. Ele ficou meio queimado por baixo, não ficou
não teve crescimento, e a gente diz, tá bom assim mesmo, desse jeito serve. Eu já fiz tudo que podia fazer, e já passei pano na casa, e já fiz tanta coisa, inclusive não vou lavar a louça também. Será que tá bom assim? Será que é dessa forma que temos que fazer e agir na empresa quando nós trabalhamos? Principalmente se tratando de empresa grande, pelo menos quando eu trabalhei na Coca-Cola era assim, a gente recebe a nomenclatura do cargo que a gente vai trabalhar. Então, você tem que, como se fosse uma cartilha com o título do seu cargo, e você ali vê certinho o que você tem que fazer para executar as tarefas que você foi contratado para fazer. Só que tem pessoas que acabam fazendo só o que está no manual. Ela não faz, dá licença um pouquinho, nada mais a não ser isso. Nós não podemos esquecer que a lei da colheita é um princípio que você planta e você colhe. Lei da colheita é um princípio. Quando você planta, automaticamente você colhe. Eu trabalhava, conforme falei para você, na Coca-Cola, e eu era auxiliar de escritório. E mesmo sendo auxiliar de escritório, nas minhas horas vagas de almoço, que era um tempo muito grande, dava suficiente, em vez de ficar cochilando, dormindo, não fazendo nada, eu molhava as plantas. Você está entendendo? Batia uma água na frente do escritório, passava um pano no vidro, deixava o escritório mais bonitinho, com plantinha. E isso me trouxe um benefício, porque um dos maiores gerentes da companhia, que ficava em Cosmópolis, fez uma visita na unidade onde eu trabalhava e viu eu molhando as plantas e lavando vitrô, tendo esse zelo pelo patrimônio da empresa, e ele questionou quem era a minha pessoa e perguntou se eu estava disponível e me levou para Cosmópolis, onde eu tive um cargo superior ao que eu tinha aqui. Em vez de auxiliar, eu fui para lá como supervisor de segurança patrimonial. Então eu tinha uma nomenclatura no cargo, e uma delas era cuidar das plantas, jardinagem, da vigilância, da telefonista. Isso aumentou o meu salário, aumentou bastante, e isso tudo é o princípio da colheita. É um princípio, você planta, você colhe. Você entende o que eu estou dizendo? Assim como na empresa, que temos um manual, uma nomenclatura de cargos, na igreja nós também temos que seguir um manual que é a Bíblia, a palavra escrita de Deus. Na Bíblia nós temos um conjunto de normas ou padrões de conduta, ou seja, princípios a serem seguidos pelos cristãos. Princípio é uma verdade que traz algo de bom para nós. Princípios faz você pensar e aplicar em sua própria vida. A Bíblia fala, se você puder acompanhar na sua escritura, eu vou deixar aqui marcado embaixo o endereço, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 16 a 17. Fala da orientação dada pelos princípios da Bíblia e que é um presente de Deus. Então, assim diz, 2 Timóteo 3, de 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então, o princípio do também está na Bíblia, está em Gênesis 24. Eu peço que você abra, eu vou deixar aqui não somente o endereço do capítulo, mas os versículos que eu vou ler para que você possa acompanhar. Então, nós temos o princípio do também na Bíblia, no livro de Gênesis. Abraão, ele era próspero e um homem de fé. Deus deu a ele o filho da promessa, que foi Isaque. E nós sabemos que a família passa princípios, e família passa valores.
E quando plantamos valores na família, nós colhemos valores. E nesse livro de Gênesis, no capítulo 24, fala do casamento de Isaque. Abraão manda buscar uma esposa na Mesopotâmia para Isaque, ou seja, na terra dos seus parentes. E Abraão não queria que Isaque casasse com uma mulher cananeia, onde eles moravam, que era na Palestina. Abraão sabia da proibição feita por Deus no sentido de impedir que cristãos sinceros se casem e constituam famílias com descrentes. Isso é um princípio bíblico, vou deixar marcado aqui para você, 2 Coríntios 6,16. Você confere lá na Bíblia, 2 Coríntios 6,16. Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes. Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Você entende isso até aqui? Agora acompanhe. Eu vou ler Gênesis 24, tá? Vou ler do versículo 1 ao versículo 20. Começando no versículo 1. Abraão era então um homem muito idoso, avançado em dias, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então Abraão ordenou ao servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens: põe tua mão por debaixo de mim, da minha coxa, e jura. Eis que te faço jurar por Yahvé, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irás na minha terra, a minha parentela, e escolherás uma mulher para o meu amado filho Isaque. Eu vou pular o versículo 10, vou ler o 11, depois eu vou ler o 10. Então, pulando, 11. Ao cair da terra, quando as mulheres costumam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto do poço que fica fora da cidade. Veja só, o servo de Abraão, ele faz uma oração, ele ora a Deus para atingir seu objetivo. Ele ora assim: a jovem a quem eu solicitar, inclina o teu cântaro para que eu beba, e ela me responda: bebe, e também a teus camelos darei a beber. Essa será a que designaste para o teu servo Isaque. E assim entenderei que mostraste tua bênção para com meu Senhor. Então, antes do servo de Abraão terminar a oração, surgiu Rebeca, que encheu seu cântaro de água no poço. Presta atenção. Versículo 17. Então o servo apressou-se, foi ao encontro dela e pediu-lhe: por favor, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Ao que ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente tirou ele sobre os ombros o cântaro d'água e o serviu. Assim que acabou de lhe dar de beber, exclamou: vou dar de beber também a teus camelos, até que fiquem saciados. No versículo 10, é mencionado, voltando no versículo 10, que ela deu água para 10 camelos. Só para você ter uma ideia, um camelo consegue beber 120 litros de água em 10 minutos. Ele consegue reter esta água por 8 dias, são 1.200 litros, são 60 galões de 20 litros. Ok? E ela disse: vou dar de beber também aos teus camelos. Versículo 20 e último. Rebeca apressou-se em esvaziar todo o seu cântaro no bebedouro dos animais e correu ao poço para tirar mais água e tirou-a para todos os camelos. Veja só. Presta atenção em nome de Jesus Cristo. Rebeca, ela trabalhava duro.
ela era uma mulher gentil, ela superou as expectativas, fez a diferença. Ela era tão linda por fora quanto por dentro. Vendo essa história de Rebeca, uma pessoa com desejo de servir, eu vejo que somos limitados, nós somos limitados. Quando nos pedem para fazer alguma coisa, eu não vou fazer isso. Eu não gosto de fazer isso. Ou quando se trata de empresa, isso não faz parte da nomenclatura do meu cargo, não é minha função fazer isso. E por que não podemos fazer além do que nos pedem? Você está num banheiro em que o lixo está transbordando do cestinho, você não precisa pôr a mão, você pode afundar com o pé para ficar mais higiênico o local, ficar de melhor aparência. A torneira está pingando, você pode fechar a torneira. Por que não baixar a tampa do vaso sanitário? Um ato simples. Nós podemos fazer o que tem que ser feito e um pouquinho mais. Em Colossenses capítulo 3, nos orienta no versículo 23. Eu vou deixar aqui o endereço para você. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Eu quero aqui deixar um recado importante para você. O princípio do fazer deve fazer parte da vida de todo cristão. Por quê? Quando nós fazemos além do que vamos fazer, também vou fazer isso. Também vou fazer mais isso. Você pode galgar bons cargos na empresa, como é o meu testemunho que eu te dei, que eu estava como auxiliar de escritório, mas eu não deixava de molhar as plantas, lavar o vitrô, porque os caminhões ali da Coca-Cola deixavam, por causa da fumaça, muito os vidros pretos. Mas ali no escritório onde eu trabalhava, eu mantinha ele limpinho, que é prazeroso trabalhar num lugar limpo. Você também não precisa fazer só isso na sua empresa. Você pode fazer, além da compra no mercado, também ajudar a pessoa que está na frente a colocar a sua compra no carrinho. Você pode fazer muita coisa na sua igreja local, você pode fazer no seu dia a dia, e você vai vendo que uma das formas mais fáceis de ser feliz é fazendo algo pelo outro, fazendo algo pelo próximo. E muitas vezes nós deixamos de fazer e perdemos a bênção. Veja, Noemi não tinha perdido o marido e os 2 filhos, não lhe sobrou somente as noras, que foi a Ruth e a Orfa. Ela poderia dizer: agora vocês vão fazer o que bem querem e bem longe de mim, porque vocês não me trazem boas lembranças. Eu acabo lembrando dos meus filhos. Não, ela deu liberdade. Olha, vocês escolham, vejam o que vocês querem fazer. E Orfa decidiu voltar para os pais. Já Ruth decidiu acompanhar Noemi. E com um gesto nobre, ela disse: onde você for, eu vou. Onde você dormir, eu durmo. O seu povo será meu povo, o seu Deus será meu Deus. Sabe, não é palavras para mostrar para os outros que estão em volta, mas é atitude. A atitude fala mais alto que o sermão. E muitas vezes o princípio do também, o desejo de servir e fazer também algo mais, muitas vezes não está em nós. E nós reclamamos: por que Deus não me abençoa? E muitas vezes nós não entendemos que Deus tem sido benevolente conosco. Quando oramos: Senhor, eu preciso da sua graça, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso do teu favor, sabe? Eu preciso do teu perdão. E como Deus tem feito isso em nossa vida, respondido nossas orações, nos ajudado tanto nessa caminhada, nessa vida que muitas vezes torna-se tão pesado e difícil para nós, mas o fato de você exercitar o desejo de servir, de abençoar as pessoas, sabe? Não custa, você vai colocar combustível,
o rapaz não está falando que vai jogar água no seu carro, ele não está sendo gentil. Devolva gentileza com gentileza. Você pode dizer a ele muito obrigado, você pode dar R$ 2 para ele, ou uma moeda de R$ 1, porque a atitude é o que importa. Você pode falar para ele, Deus te abençoe, muito obrigado, dar um folheto evangélico, ou quem sabe um livro, uma Bíblia para ele. Falando em Bíblia, você nota que a pessoa do lado, ela não trouxe Bíblia, mas ela até fala para você, me desculpa, tá lendo com você sua Bíblia, porque a minha rasgou, eu perdi. Então, sabe, você tem 4 Bíblias, você fala, não, pode ficar essa para você, sabe, não tem problema, eu tenho outra em casa. E isso é muito significativo para a pessoa, que às vezes a pessoa está de boa aparência com você na igreja do lado, mas ela não tem condições de comprar a Bíblia, porque Bíblia custa caro. E às vezes vai passar meses, ela vai ficar sem Bíblia. E o fato de você ter dado uma Bíblia que não fez falta para você, porque você tem várias na sua casa, isso, sabe, vai facilitar a vida dela. E você vai ficar feliz, você fez uma boa ação. A pessoa vai sempre te receber com um sorriso. Outra coisa que nós podemos fazer no elevador, ninguém devolve um sorriso te cuspindo na cara, ou fechando a cara, ou xingando, falando palavrão para você. Quando você abre um sorriso, a resposta é imediata, sempre tem alguém que vai sorrir de volta para você. Esse é o princípio do servir, esse é o princípio do também. Eu sei que você vai entrar no elevador e vai subir 5, 10 andares, mas você não pode também, além disso, falar bom dia para todos que estão ali, ou sorrir para as pessoas. Você não pode pegar uma bola que saiu quicando na rua, que a criança pode correr e ser atropelada por um carro. Você vai, pega a bola, traz para a criança. Você não pode ser gentil em ajudar a pessoa a levar a compra até o carro, que você vê que a pessoa tem uma certa idade. Se você praticar o princípio do também, ter o desejo de servir, você vai ver que sempre ao seu redor terá pessoas que vão querer, desejar a tua presença. E isso precisa acontecer, meu irmão, na nossa vida. As pessoas precisam ter o desejo de querer a gente por perto. Por quê? Eles vão comentar, olha, lá vai indo um cristão. Cristão é ser pequeno Cristo. Então, ter os exemplos de Jesus. Existe um livro que eu recomendo para você, chamado Em Teus Passos que Faria Jesus. É um livro tremendo que vai fazer você pensar de forma diferente de muitas coisas que você pensa. Então vamos colocar em prática o que nós aprendemos com o nosso Deus aqui. Hoje Deus nos ensinou muita coisa, e se colocarmos em prática, eu tenho certeza absoluta que você resolverá certos problemas que está difícil para você resolvê-los. Na verdade, nós temos que entender que tem certas coisas na nossa vida que nós só vamos conseguir vencer com a ajuda de Deus. Nós só vamos conseguir com a força, com o sobrenatural de Deus. E quando, eu já percebi isso, quando você é gentil com as pessoas, quando você é amável com as pessoas, você fica cada vez mais forte. Por mais fraco que você esteja, sendo gentil, olha, uma pessoa idosa, meu irmão, muitas vezes ela não consegue nem pegar na gôndola do supermercado um produto. Ao invés de fazer como muitos fazem, ficar rindo, por que não pegar? Por que não empurrar o carrinho dessa senhora até o caixa? Por que não ir com ela até o carro dela? Eu sei que eu falo de coisas simples e repito para você essas simplicidades, mas veja só, isso funciona. Funciona para mim, vai funcionar para você também. Sabe, eu faço isso desde pequeno. É uma coisa que eu aprendi com a minha mãe. Eu não era crente, não era evangélico. Minha mamãe sempre ensinou, sabe? Ela sempre ensinou a ser gentil com as pessoas. Hoje eu tenho uma certa idade, eu fiz 68 anos,
Eu vejo o valor que tem isso quando os meus netos me cobrem de gentileza, tá? Eles não me deixam pegar o copo d'água, eles pegam a água para mim. Você está entendendo? Se necessário eu tiver dificuldade para cortar alguma coisa no prato, não é o caso, mas eles estão prontos para cortar para mim, sabe? Estende a bacia de salada para ficar mais perto de mim, mas isso porque minha filha tem ensinado eles esse princípio, você está entendendo? E eu vejo que quando essa gentileza parte do meu neto e parte de uma outra pessoa na rua ou no mercado, por eu não conseguir fazer alguma coisa, a pessoa fazer por mim, eu vejo quanto foi benéfico eu plantar a vida toda esse princípio do também fazer algo a mais além do normal. E hoje eu recebo de Deus o dobro. Então eu peço em nome de Jesus Cristo. Vamos ser cristãos? Sim. Vamos ter uma Bíblia? Sim. Mas vamos viver o que está escrito na palavra escrita de Deus. Vamos falar menos. Blá, 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 blá. E fazer mais. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Eu quero proclamar uma bênção sobre tua vida. Me permita. Meu Deus, meu Pai, Yahvé, Deus do céu e da terra, Yahvé, Deus de Abraão e Jacó, seja hoje propício e mostre-me a tua benevolência, não somente para mim, mas para essa pessoa que me ouve. Ó meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa essa pessoa que me ouve, Pai. Atende ela em suas necessidades. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Abençoa essa pessoa que colocou com propósito em seu coração de fazer algo a mais do que o normal, meu Pai, para que ela possa abençoar outros e ser abençoada também. É no nome de Jesus Cristo que eu profetizo a mais rica bênção para todo aquele que vai colocar em prática essa palavra. Amém. Louvado seja Deus. Que bom passar esse tempo com você. Deus te abençoe ricamente.